Bom, quero agradecer a mesa que acabou de sair. Foi um aprendizado e a gente que está dentro, a gente vê que é uma angústia e tenta passar um pouquinho para vocês. Eu sou junto com o Rafael Corione e a gente vê o quanto a população precisa estar no conselho, indo, participando, contribuindo também com a nossa população, né? Afinal, a gente é da própria população. Vou falar com ele, porque filho da puta fez aquilo tudo comigo. Acabou com a minha vida, acabou. Entendo. O que de mal tu fez pra ele? Porra nenhuma. Nada. O que de mal fiz pra vocês também? Mal. Negócio de mal, isso. Ficando doido. Dando continuidade à programação, vamos começar a primeira mesa temática, que se intitula Loucos, Libertos ou Violadores de Direito. Para compor essa mesa, gostaria de convidar o psicólogo Iacam Macerata, que tem mestrado e doutorado em psicologia pela UF e em estudos da subjetividade, com ênfase em clínica e subjetividade. Atuou e pesquisou as políticas públicas de saúde e assistência social para as pessoas em situação de rua e é professora adjunto na psicologia da UF. Eu queria saber. Sei não, você fala com nenhuma, não. Calado. Gostaria de convidar também Érica Vitório, que é psicóloga com especialização em saúde mental ao nível de residência pela ENSP Fiocruz, coordenadora da saúde mental na cidade de Carmo, aqui no Rio de Janeiro. E para mediar essa mesa, gostaria de chamar o psicólogo Pedro Almeida, que é também colaborador da subsede, conselheiro no Conselho Municipal de Política sobre Drogas. Quis levar todo mundo. Não sobrou ninguém. Sobrou tem gente. Mas foi tudo lá na Catarina, tudo lá em São Paulo. Como se fosse hoje, por exemplo. Eu nasci em Jurujuba. Eu nasci em Poço. Mas eu fui pra Cantareira. Passei um tempão lá. Eu morei lá. Aí me casei lá. Aí casei lá. Aí mas continuou lá. Filho da puta tá lá. Continuou. Eu tenho ódio de você, porra! Ódio! Pode matar. Eu quero a tua mãe. Eu quero a tua mãe, Lolo. A bunda dele tá aparecendo. Eu posso ficar aqui porque eu tô bem vestido. Eu também. Eu também. O que eu fiz pra vocês, hein? De mal. Eu cheguei lá, não tinha ninguém mais. Ninguém. Sabe o que é perder o amor da vida? Sei. É baixar a cabeça pra qualquer um. Se humilhar. Quer água? Não.
Não tinha nenhum para contar a história, nenhum. Uma cachaça, não? Será que morreu? Levaram para o Caju, exterminou? Caju. Eu sou Jurujuba. Por aqui que posso ver mais cidade. É a mulher velha, pobre, cabelo pintado, preto. Eles fazem isso, sabia? Aldol. Nunca na sua vida toma um melzinho. Melzinho, se você tomar melzinho, você vai ver como é que melzinho é ruim. Aldol toma, pode tomar. Melzinho toma não. Aldol toma, pode tomar. Melzinho toma não. Tem que tomar aldol, é bom. Eu sou a pessoa que eu sou por causa do melzinho, sabia disso? Nunca tomo melzinho na sua vida, não. Não tomo melzinho. Só por favor. Mulher de cabelo preto, lá. Vai cantar aí. Filho da puta! Filho da puta! O que vocês fizeram para ele? Filho da puta! E eu comia teu cu todo dia, filho da puta! Não toma! Ei! Aldolfo toma, Neuzinho, tu não toma não! Neuzinho faz mal! É muito mal! Eu não bebo. Eu sou espírita. Sabe quem é Elias, o profeta? Conhece? Antigo Testamento do Senhor Jesus Cristo, ouvi falar. É? Pode. Ninguém tem nada para falar. Todo mundo calado. Ela foi a única pessoa. Ela vai pro barco com ele. Eu não vou. Seu espírito. Posso falar? Eu sou estudante de psicologia, tá? Eu tenho 59 anos e a maior dificuldade que eu encontro dentro da psicologia é exatamente isso. Porque quando você está linda, cheirosa no seu consultório, recebendo quem você quer, dinheiro na carteira, toda respeitada, é uma coisa agora. Você encontrar na sua frente, num carro, num trás, seja onde for, uma pessoa numa situação dessa,
desse senhor, dessa pessoa, que não sei o nome, eu não sei se isso é uma simulação, se isso é uma pedagogia, é muito difícil. É a maior dificuldade que eu, quando comecei a psicologia, o primeiro evento que eu assisti foi sobre os loucos de Barbacena. O primeiro período. Eu vi gente sair de lá vomitando. Naquele manicômio de Barbacena. Ali eu pensei em desistir da psicologia. Porque você de branco, linda, maravilhosa, recebendo pessoas lindas e cheirosas, é uma coisa. Agora enfrenta um cara que te manda tomar no cu. Te manda pra puta que pariu. Fala que você é uma vaca. Que a sua mãe é uma vaca. Que todo mundo é uma porcaria. E você tem que descer do salto, encarar essa pessoa. Aí está o desafio da psicologia, a meu ver. Aí está o meu desafio. Eu não sei se eu teria condição de enfrentar. Por isso ainda sou uma estudante, ainda não me formei. Mas é muito difícil. Você encontrar uma pessoa de bunda de fora na sua frente. Não, mas é interessante o mal-estar que eu gosto, né? Que a maioria é profissional de saúde, ou está em formação na graduação de psicologia. Você falou baixo. As pessoas ficam causa estranhamento, né? Algo que você está discutindo dentro da universidade. Mas no dia a dia é muito difícil você encarar uma situação dessa. Então eu acho que a universidade tem que se preparar para isso. Eu, por enquanto, ainda não estou preparada. Mas eu espero no 10º período estar preparada. E depois, quando os estágios, etc. Obrigada. Cadê o meu amigo? E a Raquel? E a Raquel? Fica. Eu acho uma provocação legal colocar, que mobilizou muita gente. Inclusive, vamos procurar lá fora uma questão de segurança. E a gente está discutindo política pública. Se a gente fala do público, né, que é a universalidade, a equidade, mas não podem adentrar o nosso espaço, né? Então, assim, tanto que a gente está discutindo a política pública, mas o que vier, que medo que desconforto é esse que nos causa quando aquela pessoa que está lá na ponta mesmo, né, vai trabalhar, porque hoje a gente está conversando, o pessoal estuda adentra as políticas públicas, mas por causa do concurso. Conhece política pública no cursinho, na teoria, mas muita gente, há uns anos atrás, houve concurso aqui em 2011, se não me engano, mas se eu não me engano, muita gente pediu para sair desse concurso porque ia atender moradores em situação de rua. Pediu exoneração do concurso, porque o salário era baixo ainda, né, de estar em construção, mas pediu exoneração porque ia atender moradores de rua, em situação de rua. Então não queria um concurso público, não queria estabilidade, não queria emprego, mas não quer trabalhar. Quer trabalhar a ideologia da psicologia dentro do consultório, dentro de uma empresa, você subir no salto, colocar um taria, colocar um... né, e o pé no chão, e a realidade do dia a dia, né? Então eu acho a humanização da gente, eu sempre brinco, né? A gente tem uma política de saúde onde precisa ter uma política de humanização. Humanizar o humano, né? Como assim? Precisar humanizar aquela pessoa que teoricamente, né, já tinha que ser sensibilizada, não tinha que causar estranhamento? Por que a gente pode discutir, pleitear para um emprego, melhores salários, né, pedir a inserção dessas pessoas na rede, mas a gente se desconforta quando eles estão sentados ao nosso lado? O detalhe é que talvez ali seja um lugar mais legítimo para eles ocuparem do que nós. Exato, porque ao mesmo tempo que a gente está no controle social e que é da voz, o controle social seria, né, aí fica aquele controle da sociedade e a sociedade no controle. Né? Mas no momento que, né, que a gente quer colocar a sociedade no controle, a gente tem preconceito quando invadem nosso espaço. Espaços que são principalmente de quem utiliza a política pública. Que seria ser todo mundo, né? Mas serviço para oferecer, né, para os moradores de rua, né? Tem serviço para oferecer. E aí o
contato com eles, às vezes, acho que talvez eles tenham um pouco, isso é totalmente contraditório, né? Você tem que cuidar dos realizados, acho que uma outra coisa que se repensar nesse estudo, do serviço que está se construindo, é muito simples vir para cá e discutir, e fica muito superficial, na intelectualidade. Vamos intelectualizar, vamos botar o pé no chão, tirar o sapato, andar com e eles. Europa não tem transporte público. Ele está sendo, se não me engano, ele está sendo implementado. A política está no processo, mas eu realmente não sei dizer como é que está já na rua, né? Vamos dizer assim, né? Você está acompanhando. Mas essa discussão está sendo feita, vamos ter um ano fora de Petrópolis, não sei como é que está. Mas existe sim essa. Não sei se está efetivo, né? Tem uma coisa interessante também, que você discute, olhar para aqui, é que o psicótico sempre apresenta uma verdade incômoda, né? Os psicóticos normais. Ele apresenta esse mal-estar liderado, não tem uma verdade. Ele quer falar dela, ele fica rachada. Neuzinho não, tá? Precisamos seguir, gente. Eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Nós estamos seguindo. Não parou. Eu posso ser? É livro, é dentro. Tá. A virtude não pode ser enxertada em um tronco velho sem que pegue o seu cheiro. Eu também sou razoavelmente virtuoso. Ainda assim, posso acusar-me de tais coisas que talvez fosse melhor a minha mãe nem ter me dado à luz. Eu sou arrogante, vingativo e ambicioso, com mais crimes na consciência do que pensamentos para concebê-los, do que imaginação para desenvolvê-los e tempo para executá-los. O que fazem indivíduos, como eu, caminhando entre o céu e a terra? Somos todos rematados canalhas. Todos. 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 Estão me ouvindo? Todos. Não confie em nenhum de nós. Era isso. Vocês podem aguardar a sessão das perguntas. Precisamos começar a mesa. E aí a gente retorna a esse momento na tentativa de seguir elaborando isso que está acontecendo. Bom, essa mesa é a primeira mesa desta manhã. Loucos, libertos ou violadores de direitos? Dos nossos direitos normais e também nesta relação de vizinhança com a loucura, que práticas, que políticas e que clínicas são possíveis de ser criadas. Yakan Macerata, por favor. Bom dia. A gente vai projetando uma série de coisas, né? Nossa relação com o tempo do humano que a gente é, né? A gente vai sempre projetando o futuro, assim, né? Eis que irrompe o acidente, né? De toda maneira que for a natureza desse acidente, ele aconteceu como um acidente, para mim, pelo menos. Creio que para muitos, né? E eu acho que é preciso que a gente discuta isso. Isso não vai muito longe do que eu ia falar, né? Acabou me desviando. O acidente desvia a gente, né? E nos obriga a construir uma outra narrativa. Aliás, um dos sintomas que a gente vive, cada vez com mais intensidade, é essa dificuldade de perceber, mas utilizar, né, também,
o acontecimento, aquilo que rompe, né? E isso, para mim, diz respeito diretamente ao trabalho com o público e ao trabalho da psicologia. Pelo menos como venho pensando isso, né? Bom, na verdade, quando é colocada essa questão, né? Isso acontece entre nós aqui, psicólogo, né? E irrompe o acidente, cria-se um clima, né? Alguém que está expressando ali um sofrimento, né? Alguma espécie de acidente, né? Essa dificuldade que a gente vive, na verdade, é um tema para a psicologia, né? A gente precisa entender, né? Mais do que colocar numa questão de, olha, esses cretinos não conseguem lidar com isso, a gente precisa entender isso, né? Porque a gente vem sendo formado como ser humano justamente para não lidar com isso, né? Para passar por cima do acontecimento, para não fazer uso dele, né? E seguir a narrativa normal. E na psicologia não é diferente. Tampouco nas políticas públicas, né? Bom, o que eu queria falar hoje, o que eu tinha me preparado para falar, e vou tentar adaptar isso ao acidente, tem a ver com uma disputa que eu entendo que a gente tem que fazer. Não é só eu que entendo, né? Na verdade, não fui eu que comecei a entender isso, longe disso, mas que entende-se, vamos dizer assim, que a gente tem que fazer no que diz respeito até o sentido da psicologia e o sentido das políticas públicas, né? E aqui eu vou sempre buscar fazer uma diferenciação entre dois sentidos de sentido. Sentido significado, onde a gente interpretaria, né? E entenderia que a psicologia tem uma verdade em algum lugar e bastaria a gente decifrar qual seria. E tanto assim como as políticas públicas, né? Que ela é alguma coisa e eu preciso identificar, decifrar o que ela é e colocar em prática. Mas tem outro sentido para sentido, que é o sentido de direção, né? O sentido de direção ele é da ordem, digamos assim, do afetivo, né? Ele é a direção que se toma, que vai se tomando. Então, o que eu quero questionar aqui, do sentido da psicologia e das políticas públicas, não diz respeito à verdade sobre a psicologia ou políticas públicas, mas sim o uso que se pode fazer disso, né? A direção que isso pode ter e que pode dar para a realidade, né? Eu não posso me furtar, antes de começar a falar mais diretamente, aí eu peço ajuda com o tempo, né? Peço ajuda por Pedro com o tempo. Mas eu não posso me furtar de agradecer esse espaço aqui, né? Espaço da fase, que eu já vim aqui conversando, já conversei, já fiz uma conversa aqui em Petrópolis, né? Aliás, chegando, eu falei que eu me sinto muito bem em Petrópolis, tem alguma coisa que me liga a Petrópolis, né? Mas agradecer esse espaço aqui da fase, né? Que me recebeu de uma outra vez de uma maneira tão bacana e está recebendo o CRP, que é o outro espaço, instituição que eu quero agradecer, porque eu fui colaborador do CRP algumas gestões atrás, mas podemos dizer que é uma mesa galera, né, da mesa galera que está aí. E eu acho que, nesses tempos que a gente tem uma tomada institucional por forças retrógradas, né, forças que trazem um pensamento que já gorou, né, o CRP tem se mantido como um espaço institucional muito, muito importante, assim. E a gente precisa disso também, né? Embora a vida não se faça só do institucional, né? Das instituições formais, a gente precisa das instituições também, né? Bom, vou retomar, tá? Me atrapalhei um pouco, me desorganizei um pouco, né? Vou retomar um pouco o sentido do que eu quero falar, e eu quero dizer para vocês que eu venho pensando a atuação da psicologia e a atuação das políticas públicas através
de uma prática, de um campo de prática que é bem amplo, assim, né? É bem amplo, não, talvez difuso, são as políticas públicas com a rua, e eu ali como psicólogo, com um certo mandato psi, né? Para trabalhar no que institucionalmente se chama políticas públicas para a população em situação de rua. Eu já não falo mais população em situação de rua, espero conseguir explicar isso para vocês. Eu falo rua. Para mim, questão de território, né? E não de um grupo que a gente suponha como homogêneo, né? Bom, eu acho que essa questão do público é a ordem do dia. Ela é a questão da ordem do dia. E ela vem se defrontando com um limite, né? A gente vem tendo um ataque, né? Um saqueamento do público. A gente vem construindo a nossa existência com uma dificuldade muito grande de, eu não digo nem só entender, né? Talvez o entender não seja o mais importante, mas de conseguir viver, viver o público, né? Conseguir tornar ele experienciável. Então, a gente tem um movimento de saqueamento do público, né? De absoluta desconsideração, absoluta utilização para fins não públicos, né? E a psicologia ela pode ser aí uma aliada em qualquer um dos dois sentidos. Vou resumir aqui, né? Dois sentidos do público, né? Ela pode ser uma aliada tanto para enfraquecer o público quanto para fortalecer. Esse para fortalecer é uma coisa que, se a gente estuda a história da psicologia, né, a sociedade moderna, vocês vão dizer, a psicologia fortalecer o público, realmente não é uma coisa muito compatível, mas a gente vem tentando construir uma psicologia que trabalhe no sentido de redefinir, ressignificar, não, né, porque não tem a ver com significado, como eu falei antes, mas de dar outro sentido para o público. O psicólogo também, a psicologia nasce, né, com essa concepção de uma subjetividade privada, né? Ela nasce em prol do privado, né? Como foi falado aqui, vem sendo falado aqui, né? Sustentada na ideia do sujeito do livre-arbítrio, né? De um sujeito independente das suas relações, né? Um sujeito que estaria ali anterior a qualquer relação, né? E a psicologia ela reforça isso, historicamente. Mas o tema da formação aqui surge também, né? Além de eu trabalhar com políticas públicas para a rua, eu agora estou, há um tempo mais ou menos recente, com a missão de formar, de contribuir para a formação, né? E vejo que na formação da psicologia, digo para vocês, sim, a situação não é a mais bonita, né? A ideal, né? Frente aos problemas que a gente enfrenta. Mas eu vejo ela melhorando bastante. Vejo ela melhorando bastante, né? Em termos de formação. São muitas... Vocês vão me desculpar, tá? Eu vou ser um pouco assim errante, tá? Porque eu fiquei realmente meio desorganizado. Bom, o que eu quero falar é de uma disputa em relação ao público, no sentido do público, e uma disputa em relação ao sentido da psicologia, né? E que, na minha experiência de políticas públicas com a rua, digamos que a rua me ajudou a pensar esses sentidos um pouco mais, né? Não que eu terminei de pensar eles, de maneira nenhuma. Mas a rua me ajudou nisso. E isso já coloca uma direção importante no trabalho com as políticas públicas para a população em situação de rua, porque, de alguma maneira, sempre que tem esse tema, eu sou chamado, né? Eu quero dizer que, para você, eu não sou nenhum tipo de especialista, né? Aliás, eu acho que eu entendo muito pouco mesmo, né, dessa ideia de população em situação de rua, né? O que eu vejo é que o território da rua ele
me obrigou a redefinir o sentido de público, redefinir o sentido de psicologia, né? Ele me obrigou a ir ao limite do que estava mais ou menos formalizado. Bom, se a gente pegar a Constituição da Psicologia, ela vem muito nesse sentido, né? Entendendo que há um sujeito, né, prévio à relação, né? Um sujeito do livre-arbítrio, um sujeito definido por uma racionalidade. Ela tem um sentido histórico, é só a gente pegar, fazer um histórico do surgimento da psicologia na modernidade, ela tem um sentido de adaptação. Na medida que ela vai lidar com aqueles que são estranhos, não se encaixam, né, nos modos de vida considerados mais normais na sociedade, né? Então, ela vai ter o sentido de adaptar, ela vai ter um sentido de ortopédico, né? Vai ter um sentido ortopédico, como se tivesse um modelo ao qual seria o mais humano, né? Essa é uma boa pergunta, né? Alguém falou, a gente precisa humanizar os humanos, né? E realmente, para o Nietzsche, na verdade, o que a gente padece é de ser humano demais, né? Humano demasiado humano. Então, mas talvez lá, pegando o pessoal, que foi um lugar que eu passei também, política de humanização, talvez o nosso exercício seja esse processo constante de produzir outros humanos, né? Bom, vamos lá. Tá? Bom, o sentido que eu vou querer trabalhar com vocês aqui do público, né? Esse público que vai sendo desconsiderado, é um sentido um pouco diferente da acepção. Eu quero descolar, isso não é uma ideia minha, né? Os meus professores trabalharam isso, né? Meus colegas, meus parceiros, né? Fazer uma diferenciação entre a política de Estado, né? A política de governo e a política pública, né? Onde, rapidamente, a política de Estado seria aquela política que está no texto constitucional, né? Ela é muito estável, né? Só que ela é muito abstrata. Saúde é um direito de todos, inclusive de alguém que mora na rua. Legal, mas, né? Bom, para isso existem políticas de governo, né? As políticas de governo elas seriam um pouco mais instáveis, elas seriam bem mais instáveis, na verdade, e diriam respeito a cada equipe de governo que chega em cada mandato, né? E executa essas políticas de Estado. Aí, dentro dessa política de Estado, tem as equipes de governo nessa lógica que a gente vive da política partidária, né? Política representativa, elas tentam deixar marcas de governo, né? Por exemplo, crack é possível vencer. É um programa que tentou ser uma marca de governo, né? Uma marca muito feia, por sinal. Pegou mal. Então, a gente tem a política de Estado, política de governo e a política pública. Quando a gente tem os estudos das políticas públicas, elas estão num regime um pouco mais duro do que eu quero afirmar o sentido, né? Para mim, e não é para mim, é para uma galera, né, que talvez eu esteja junto, a política pública ela diz respeito justamente a uma experiência do público, ou que alguns autores chamam a experiência do comum, né? Então, o público, a experiência do público, ele tem a ver com um certo tipo de experiência, uma experiência coletiva, né? Que diz respeito às experiências concretas das pessoas. Ou seja, vou querer afirmar, para resumir um pouquinho, tá? Que a política pública ela só existe quando acontece. Ela não está no texto constitucional. Ela não está na política de governo que alguma equipe de gestão fez. Ela existe quando ela está a serviço do público. E aí, entendendo o público como uma instância descentralizada, né, mas que diz respeito à experiência de qualquer um. A política pública, então, ela é
só acontece quando política pública quando ela está a serviço das necessidades de uma pessoa. Não só de uma, né? Mas de uma pessoa, não do morador de rua. O morador de rua, a população em situação de rua, não existe, na verdade. Né? É uma abstração. Né? Tudo bem, a gente opera por abstrações e tal, só que a gente chegou num ponto de abuso dessa operação de trabalhar por abstrações que efetivamente está sendo sintomática. Né? Então, vou querer afirmar para vocês que a política pública ela é como o cuidado, vamos dizer. Né? O cuidado ele só existe quando acontece. Ele só existe quando ele cuida, né, de alguém. Vou querer afirmar que a política pública são as ações em direção, a favor, com, através do público. O que é o público? O público é essa instância inespecífica que diz respeito a todos nós, mas não exclusivamente a ninguém. Né? E a psicologia, na formação dela, com essa tradição muito privada, né, ela trabalha, ela opera por essa operação de abstração, né, que eu estou falando, que eu estou tentando inserir como problema, né? Essa operação da ideia geral, né? Ela só existe quando ela entra num mecanismo que fica buscando a origem da realidade, né? Então, alguém que mora na rua é um problema, essa pessoa é produzida por um social, né? Ou é por uma realidade individual que ela vai parar na rua? É sempre essas perguntas, né? Aí a sociologia diz, né? Vai explicar lá que é o social, né? E a psicologia vai dizer que é o individual, só que esse social e esse universal eles sempre entram como categorias muito abstratas, né? A gente está sendo chamado a pensar uma psicologia que a gente vem dizendo compromisso social, né? A gente sempre tem compromisso social. Numa perspectiva, tudo é social. Então, a gente está sempre comprometido com o social de alguma maneira, por mais que a gente não saiba, né? Por mais que a gente não pense nisso, não coloque isso em questão. Bom, de que maneira a psicologia vai estar comprometida com o social? Acho que essa é a questão. Na década de 80, ao sair desse modelo da clínica individual e pensar que a sua atuação era do âmbito do privado, a psicologia nomeou assim, né? Não, a gente precisa ter um compromisso social. Eu acho que hoje a gente já está podendo modular essa maneira de dizer, né? A gente já está dizendo, não, a gente tem um compromisso político, né? Compromisso político a gente sempre tem, todo mundo tem, inclusive o Donald Trump, lá, o Bolsonaro, ele está sempre operando uma política, né? A questão é que política que a gente vai operar. Bom. Já falei isso aqui. Vou falar um pouco da rua. Tá? Como é que está de tempo aí? 10 minutos? Nossa Senhora. Então tá. Vou tentar passar rapidamente, acabei me perdendo, mas vamos lá. Gente, eu venho pensando, eu trabalhei na política de assistência social, eu trabalhei na política de saúde para a população em situação de rua, né? E trabalhei nas duas e fiz uma pesquisa sobre cada uma, né? 2 pesquisas. As duas, eu venho pensando que a rua ela é um território analisador da gente, né? Esse que está na margem, digamos, ele, mais do que definir uma existência diferente, ele fala da gente, né? O que é a rua na cidade, né? A rua ela comparece como o lugar, o lugar daquilo que não tem lugar na cidade, né? Todos aqueles que, de alguma forma, perderam seus territórios, né? Perderam seus códigos, né? Perderam seus lugares sociais constituídos, eles acabam indo para a rua, né? Acabam indo para a rua como esse lugar de acolhimento universal, né?
a rua, o lugar do exilado, né? Rua, um fora dentro da cidade, né? É muito engraçado, porque aquilo que não cabe nas situações familiares, nas situações de trabalho, nas situações de modos de vida, nos mais variados sentidos, acaba indo para a rua. Por que eu estou falando isso para vocês? Quando a gente pergunta a uma pessoa, a gente avalia, né? O que fez essa pessoa ir para a rua? A gente sempre fica com isso, né? Eu não posso dizer, no modo geral, que é nem uma questão econômica, nem uma questão familiar, nem uma questão da pessoa ter psicotizado, né? Ela é efetivamente um emaranhado de situações, de vetores que fazem uma pessoa ir para a rua, né? Não ser mais suportável estar no lugar. E eu não estou falando de uma escolha, tá? Não estou falando de uma escolha de ir para a rua. Estou falando de algo que efetivamente acontece, né? Não sei se vocês já leram aquele conto, eu recomendo, do Guimarães Rosa, né? Terceira Margem do Rio. Eu vim entendendo a rua como esse lugar, né? A rua como a terceira margem. Esse lugar que, a princípio, não parece habitável, parece impossível, né? Mas que acaba abrigando uma série de existências, né? A gente, na nossa formação de psicólogo, a gente é acostumado a olhar para essa terceira margem, para esse lugar que parece inabitável, né? A gente é acostumado a olhar para isso, não só nós como psicólogos, a gente precisa analisar isso em conjunto da sociedade, né? Como lugar de sujeitos que falta alguma coisa, né? A eles falta algo, né? Inclusive, isso casa com as últimas intervenções. Eu quero só lembrar que, não sei se vocês estão inteirados, né, mas as situações de sequestro de pessoas, de pessoas que moram na rua no Rio de Janeiro, elas vêm no sentido, elas não vêm no sentido não vêm com o discurso de limpar a cidade, elas vêm com o discurso do cuidado, né? Então, o cuidado, ele está sempre, esse foi o tema da minha primeira pesquisa, ele está sempre implicado com o problema do controle. Na nossa sociedade, no nosso esquema atual, é assim, né? Por quê? Porque a gente entende que aquela pessoa ela é, de alguma maneira, um sujeito que falta algo, né? Falta civilização, falta estrutura familiar, falta o emprego. Só que no conto do Guimarães Rosa, o que ele mostra ali, né? Ele olha para o pai lá no meio do rio, né? E diz, parece bicho, né? Não parece humano, né? Uma desumanização, né? Só que, no decorrer, a gente vai vendo que, na verdade, ali não falta nada, é uma outra coisa, é uma outra configuração. E essa é a dificuldade, essa é o outro sentido que a psicologia está sendo chamada a atuar. E eu acho que já vem num movimento de construir isso, né? Não entender o problema, por exemplo, de alguém que é maluco, de alguém que mora na rua, como um problema de adaptação, né? Mas sim um problema de que outros modos de vida estão sendo construídos. E nós, o que necessariamente implica a psicologia com o conjunto da sociedade. A gente sai da pessoa, do nosso paciente lá, como objeto e coloca em questão o conjunto da sociedade e, principalmente, nós mesmos, né? Ou melhor, primeiramente nós mesmos, né? Tanto aqui nessa situação, uma situação de tensão, uma situação que eles conseguiram criar, não vou perguntar como, não interessa, o que interessa é o efeito, né? A gente lida justamente com esse desconforto aí, com essa dificuldade que tu estava falando, né? É com isso que a gente maneja, primeiramente. A gente começa a manejar primeiramente com a gente, né? E isso não é uma questão moral, viu? Não acho que isso seja uma questão moral. É uma questão da gente conseguir construir um outro corpo afetivo mesmo. Né? E isso é construído, isso não é nascimento. Não sei em que medida a técnica consegue fazer isso, né? Formar esse outro corpo para lidar com essas outras existências, mas isso é construível. Bom, vamos lá. O que a gente vem entendendo, né? O que eu vim entendendo assim? O desafio de lidar com a rua coloca o desafio do público, né? Quem na cidade, eu pergunto para você, se você tiver, eu faço essa pergunta há bilênios, né? Se alguém tiver uma resposta diferente da minha, eu agradeço para eu, né, ampliar
meu repertório. Quem na cidade é mais diferente, é mais estrangeiro da gente do que a vida que se desenvolve, né, na rua. Eu fui morar no Sanduíche, né, doutorado de Sanduíche, eu fui morar em Barcelona. E em Barcelona, o meu vizinho, quando eu morava no Rio, tinha um morador de rua que morava ali na esquina da minha casa. Ele era mais diferente de mim, morando embaixo da minha casa, do que o pessoal que eu encontrei lá em Barcelona. Então, é um estranho íntimo, né? É um estranho que está, ao mesmo tempo, muito próximo, mas, ao mesmo tempo, muito distante da gente. O desafio de construir política pública, ou seja, arranjos coletivos de, vamos chamar de cuidado, de uma maneira simples, né? Em meio a essa diversidade e essa diferença, é esse o desafio que a rua coloca, mostra muito evidentemente que é o desafio da política pública, né? Como que a gente constrói algo comum e que se constrói entre diferenças radicais? Então tá, gente. Infelizmente, enfim, talvez no debate, né? Então eu vou encaminhando. Como é que a gente foi direcionando isso, né? Quando eu trabalhei na assistência, o que a gente via era, e a gente viu isso, eu trabalhei na assistência em Porto Alegre, em 2007, né? E em 2011, eu na saúde, ali na cidade do Rio, a gente viu que a assistência social foi uma secretaria que, em nome do cuidado, né, ela era usada para sequestrar, inclusive assassinar, né? Eu posso, inclusive, dizer isso judicialmente, se quiserem, né? Pessoas que moravam na rua, né? Então, ou seja, o texto constitucional da política de Estado, ele não garantia o sentido da política. Qual o sentido que a política pública vai tomar e que a atuação do psicólogo vai tomar? A gente vai trabalhar pelo cuidado ou a gente vai operar um controle daqueles indesejáveis, né? Como que eu resolvi essa questão? Quer dizer, como que eu não resolvi essa questão, mas como que eu encaminhei essa questão? É justamente a relação, né? A maneira como a gente vai estar na relação, o sentido que a gente vai dar para a relação é que vão definir o sentido público da política, ou seja, se ela vai estar a serviço do público, ou seja, se ela vai estar a serviço de experiências concretas de pessoas que existem. 5, agora deve estar 3 minutos, né? Gente, para ir resumindo, né, o que a gente foi construindo no decorrer, assim, a gente foi entendendo que, problematizando essa questão do cuidado nas políticas públicas, né, e toda essa maneira do poder tomar as ações de cuidado, né, sempre numa coisa um pouco dúbia com o controle, né, a gente foi entendendo que operar o cuidado na cidade, operar o cuidado com a rua, era efetivamente construir, a partir da relação, como eu estou falando para vocês, tanto o sentido da política, as estratégias que a gente vai dar, né, a maneira como a gente vai operar a política pública, quanto que a nossa atuação, embora o usuário que a gente cuida no SUAS, né, e no SUS, ele seja o foco da nossa intervenção, ele não é o nosso objeto de intervenção. Porque a situação que ele está, primeiro, não necessariamente a priori já é um problema, ele precisa ser um problema para uma pessoa, né, e não um problema em geral, mas se a gente vai se aproximar dessas pessoas, concretamente, ele vai ser um problema, né? Alguém que está ali na rua, ela está sofrendo uma série de violência, está aberto a todo esquema de violência social, né? De uma maneira muito exposta. Então, a gente foi entendendo que a atuação ela não era especificamente só com a pessoa, né? E aqui no Rio de Janeiro, ali, mais especificamente na região da Central do Brasil, quando eu fui trabalhar na saúde, a gente foi entendendo que, além da gente buscar efetivar a política pública na relação e dar o sentido dela na relação, fazer essa disputa de sentido na relação direta com o usuário,
a gente entendeu que essa relação não era só profissional-usuário, era, sim, com um território de experiência, né? Na medida em que, por exemplo, a gente envolvia várias pessoas no cuidado de uma pessoa. Várias pessoas que estavam ali no entorno, né? Comerciantes, policiais, traficantes. Né? A gente foi entendendo que, para cuidar da rua, era preciso, antes, habitar, né, a rua, habitar o território. E habitar o território nos convoca justamente ao problema que o acidente fez, comigo, pelo menos, agora, né? Que é, efetivamente, poder acolher o outro, aquele que é diferente, em mim. Habitar o território pressupõe, então, que a gente passe a fazer parte do território. Na medida que a gente faz parte do território, o território não é um objeto externo ao qual eu intervenho, mas é um território existencial, um território de vivência, né, que faz parte de mim, que me modifica. Então, necessariamente, eu preciso me modificar ao atuar no território. Eu faço parte do território, eu sou mais um elemento do território. Olha só, o acidente efetivamente me desorganizou, mas eu acho que eu vou deixar para o debate o resto. Obrigado.